A paz e bênção, irmãos, e a todos que estão assistindo esse vídeo hoje. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Ugleibiele do canal Jardim de Deus. Amados, hoje estaremos lendo Isaías capítulo 1. Amém? Antes de começar, só um recadinho. Aprenda e faça anotações. Não é só ler a palavra, mas também tomar lição com ela. Amém? Isaías capítulo 1, de versos de 1 a 2. Visão de Isaías, filho de Amós. O que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos tempos de Osias, Joatão, Acaze, Ezequias, reis de Judá. Escutai, ó céu, atenção, terra, é o Senhor quem fala. Desculpa, irmãos. É o Senhor quem fala. Filhos fiz crescer e prosperar, mas eles se rebelaram contra mim. Glórias a Deus. Irmãos, o que dá de entender nesses dois versos é que Isaías, filho de Amós, teve uma visão a respeito de Judá e Jerusalém nos tempos do rei Osias, Joatão, Acaze e Ezequias, que todos eles eram reis de Judá naquela época. Amém? E então Isaías ouviu o céu e prestou atenção aqui na terra, porque o próprio Senhor é quem falava para ele. Filhos fiz crescer e prosperar, mas eles se rebelaram contra mim. Ou seja, amados, o Senhor fala: você guiou os meus filhos corretamente na minha presença, Isaías, mas eles se rebelaram contra mim. Eles deram as costas para mim. Eles retrocederam na minha presença. Eles não andaram corretamente, mas na minha presença se desviaram. Glórias a Deus, aleluias. E hoje eles andam de qualquer jeito. Isaías, irmãos, ele guiava os filhos do Senhor corretamente, mas por algum motivo eles se apartaram, eles retrocederam da presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Isaías capítulo 1, de verso 3 a 4. O boi entende o seu proprietário. O burro conhece o coxo de seu dono. Só Israel não tem conhecimento. Só o meu povo não entende. Ai, gente pecadora, povo carregado de crimes, geração de malfeitores, filhos degenerados, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, andaram para trás. Glórias a Deus. Irmãos, estes dois versos aqui não tem muito segredo, não. Fica claro na palavra para nós que o boi conhece o seu dono e o burro e a manjedoura conhecem o seu possuidor. Porém, Israel não consegue ter conhecimento. O povo ímpio não entende das coisas de Deus, irmãos. Ou seja, irmãos, Israel não tem entendimento, não tem conhecimento espiritual das coisas do Senhor, porque eles são cegos espiritualmente. Eles não terão o entendimento da guia do Espírito Santo. Eles são cegos pelas coisas deste mundo, irmãos. Irmãos, quando ele diz: ai, gente pecadora, ele não está falando, irmãos, de todas as nações. Porque todos nós
somos pecadores, não é mesmo? Então, ele está dizendo aqui: ai, dessa gente pecadora, da nação, daquele povo que tem o coração cheio de maldade, cheio de iniquidade, porque tem gente, irmãos, que carrega a semente do mal no coração, que só pratica iniquidade, maldade. Ai desse povo corrupto, que só pratica maldade, iniquidade. Ai dessa gente que só pratica o que não agrada a Deus. Esses que não valorizam a palavra do Senhor, por terem retrocedido da presença do Senhor. Aleluias. Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6. Se continuares nessa revolta, podereis ainda levar pancadas? A cabeça toda está doendo, o coração inteiro magoado. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. É só machucado, vergão, ferida aberta, sem limpar, sem tratar, sem remédio para aliviar. Aleluias. Irmãos, por que eles ainda serão castigados? Porque este povo, irmãos, vai pagar pelo que eles fizeram, irmãos. Eles endureceram o coração, retrocederam da presença do Senhor, andaram de qualquer jeito, praticaram crimes, praticaram a blasfêmia, que é gravíssima. Só praticam o que não agrada ao Senhor. E isso tem preço, amados. O Senhor irá cobrar tintim por tintim cada um deles. O Senhor irá castigá-los. Como fala aqui na palavra, a cabeça toda está doendo. Ou seja, irmãos, a cabeça, a mente, está tudo podre. Está tudo contaminado com o pecado. Todo pensamento está contaminado com essas coisas deste mundo, com o pecado do inimigo de nossas almas, com as coisas do inimigo de nossas almas. Aleluias. Irmãos, quando fala na palavra da sola do pé ao alto da cabeça, quer dizer cabeça, mente, coração, o corpo inteiro. Está tudo contaminado, está tudo podre por dentro pelo pecado. Não tem mais nada são. Está tudo ferido, com vergões. Está tudo machucado espiritualmente. Esse povo está fraco na presença do Senhor. Eles não conseguem se firmar na presença do Senhor, não conseguem ficar na presença de Deus. Eles nem sequer procuram ir à presença do Senhor. Nem sequer tentam ir à presença do Senhor para buscar remédio espiritual para limpar as suas feridas, as suas chagas, seus machucados, para buscar o remédio para aliviar. O remédio é Jesus, o remédio é Deus, amados. Glórias a Deus, aleluias, Pai. Isaías, capítulo 1, versos 7 a 8. É assim mesmo, vosso país está arrasado, vossas cidades destruídas pelo fogo, e as terras
bem diante dos vossos olhos, devoradas por estrangeiros. É a devastação, a invasão de inimigos. Jerusalém, a filha de Sião, ficará como num rancho no vinhedo, uma choupana na plantação de pepinos, cidade cercada pelo inimigo. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, o Senhor está explicando que a terra, essa Babilônia que nós vivemos, está assolada pelo pecado. Está totalmente assolada, está perdida, está contaminada. As cidades abrasadas pelo fogo. Como fala na palavra, vossas cidades destruídas pelo fogo, e as terras bem diante dos vossos olhos, devoradas pelos estrangeiros. Ou seja, irmãos, essa destruição que virá pelo fogo da grande tribulação. Virá pela ira de Deus. Como diz aqui na palavra que eu acabei de ler. Esses estrangeiros que fala aqui na palavra, irmãos, são os ímpios. Os que estão fora da presença de Deus. São os filhos bastardos, que só faz o que não agrada ao Senhor. A filha de Sião, irmãos, a filha de Sião ficará como uma cabana de palha, em meio à plantação de pepinos, uma cidade no meio de um círculo de fogo. Essa seria uma descrição. Uma cabana no meio de um círculo de fogo. É como a filha de Sião ficará. É o que dá de entender, amados. O cerco se fechou. A filha de Sião ficará presa, sem ter para onde fugir. Glórias a Deus. Isaías capítulo 1, de verso 9 e 10. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado uma sombra, ainda que pequena, ficaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Amém. Irmãos, se o Senhor não tivesse deixado os remanescentes, por sua graça e misericórdia, já teríamos ficado igual a Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui no verso 10, irmãos, o Senhor dá de entender que o Senhor fala para este povo que não ouvia, não dava ouvido à palavra do Senhor, virou as costas para a palavra do Senhor, se apartou. Então ele compara. Vocês são como o povo de Sodoma. E ele continua dizendo aqui na palavra, prestai atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Porque aquele povo queria fazer as próprias leis. Não seguia mais a lei de Deus. Não seguia mais a lei do Senhor. Queriam seguir o seu próprio caminho sem estar debaixo de obediência do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Isaías, capítulo 1, verso 11 a 12. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de bode, de gordura de touro. Detesto o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos.
Quando entrardes para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, olha só que na palavra de Deus diz, lá no livro de Êxodo e no livro de Levíticos, a descrição exata do culto a Deus, que Deus prescreveu a Israel. Observe que hoje em dia, amados, o nosso culto não é mais da mesma forma. Hoje, nós temos a Deus, nós temos a Cristo habitando em nós. Glórias a Deus. Só que no culto judaico, era muito cheio de simbologias, muito cheio de significados, e tinha todo um aparato por trás do culto, para que o culto acontecesse. O culto ele era todo baseado, girava em torno de sacrifícios. Eles tinham que trazer animais, cordeiros imolados, e era separado as partes do cordeiro. E aquilo tinha um significado. Aquele cordeiro que era imolado, o sangue daquele cordeiro, nos diz na palavra em Levíticos que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não é mesmo, irmãos? Então, irmãos, veja que aqui na palavra nos diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Irmãos, existe uma série de estudos no Antigo Testamento que o Senhor fala duramente com o povo sobre o culto. Para mim, são as palavras que o Senhor fala mais firme, mais duro na Bíblia inteira. E com toda razão, pois o culto a Deus é de suma importância. Então o Senhor faz a pergunta: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Ele está falando o seguinte, irmãos: bom, o sacrifício não me serve. E não me serve mesmo. Tanto que ele dá sequência na palavra: estou farto de holocaustos de bodes, de gordura de touro. Detesto o sangue de novilhos, de cordeiros e de cabritos. No verso 12, irmãos, diz: quando entrardes para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? Irmãos, o que Deus está perguntando aqui é muito sério. Isso desrespeita profundamente nos nossos dias de hoje. Veja só, quando ele diz: quando entrardes para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? No Antigo Testamento, irmãos, o templo onde acontecia o culto a Deus, de onde era feito o culto, os holocaustos, os sacrifícios que eu acabei de descrever para os irmãos, ele tinha 3 lugares, 3 compartimentos: átrio, santo lugar e santo dos santos. O átrio era o lugar onde o povo ia para participar da Assembleia Solene. O santo lugar era onde ficavam os levitas e os sacerdotes. E o santo dos santos era onde ficavam os sumos sacerdotes. Então preste atenção aqui, amados, que a palavra nos diz no verso 12: quando entrardes para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? Irmãos, trazendo para a atualidade, para explicar melhor para os irmãos o que o Senhor quer dizer. Ele quer dizer: quem falou que basta só você vir aqui, só estar aqui? Quem foi que te disse isso? Irmãos,
Eu sei que nos dias de hoje, alguns ainda vivem uma cultura religiosa retrocedida da presença de Deus. Uma cultura religiosa adúltera, pois se envolveu com falsos deuses. Uma cultura religiosa retardada, esta é a palavra certa. Muitos vivem uma cultura religiosa insana. Obviamente que tem suas exceções. As pessoas estão sendo empurradas para a religião, dizendo: vocês precisam de uma religião, seus filhos precisam de uma religião, o seu casamento precisa estar amparado por uma religião. E simplesmente colocam Deus, colocam Jesus em segundo plano. E Deus aqui na palavra está dizendo o seguinte: quem foi que disse para vocês que basta só vir aqui? Quem foi que disse que basta só você vir na minha presença? Quem foi que disse que basta você ir na igreja? Quem foi que disse que basta você ficar passeando na minha presença? Quem foi que te disse essa loucura? Irmãos, seja lá onde for, na igreja, no íntimo do teu quarto, onde for, esteja consciente do que você está fazendo. Saiba que Deus é Deus. Saiba que Deus não é o teu servo para você pedir, mandar ou ordenar, falar de qualquer jeito. Deus é rei, soberano sobre a terra e o céu. Ele foi quem te fez, Ele que te fez. Tenha consciência que Ele é o único. Ele é o único que tem que ser adorado sobre a terra e o céu. Irmãos, podemos fazer diversas coisas durante o nosso dia e nem percebemos muitas delas, pois faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida e muitas delas nós fazemos no automático, porque são coisas extremamente naturais ao nosso cotidiano e são irrelevantes à nossa forma de viver. Mas o culto a Deus, não. As coisas que envolvem o ser de Deus, não. Temos que ter total consciência. Temos que considerar as coisas do Senhor. Amém? Temos que fazer com consciência. Se você vai à presença de Deus, ou até mesmo a uma igreja ou no íntimo do teu quarto, para exercitar a sua forma de religiosidade, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está fazendo um dos mais grosseiros pecados, porque você está com essa mentalidade, está com esse pensamento. Não é diferente daqueles que oram no automático, pois virou um cotidiano, virou um costume, uma tradição. Compreendem? Estar na presença de Deus, cultuar a Deus, desrespeita aqueles que sabem quem é Deus. Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Rei, soberano, santo dos santos, eterno, justo, amor, vingador. Ele é Deus. Glórias a Deus, aleluias. Saiba quem você está prostrado diante. Deus é o único que é digno
de ser adorado na terra e no céu, para todo sempre. Isaías capítulo 1, verso 13 a 14. Parai de trazer ofertas sem sentidos. Incenso é coisa aborrecida para mim. Lua nova, sábado, celebração solene. Não suporto maldade com ofertas, festas religiosas. Odeio vossas luas novas e dias solenes. Tudo isso é um peso que não aguento carregar. Irmãos, agora ele vai mais fundo. Primeiro ele diz: não continueis a trazer ofertas sem sentido. Se você vai à presença do Senhor e decide ofertar algo, e se você também faz isso sem levar em consideração a quem Deus é, o que a palavra diz que essa oferta é? Uma oferta vã, sem sentido. Uma oferta que é trazida, apresentada ao altar de Deus, a Deus, sem levar em consideração a quem Deus é uma oferta vã, sem sentido algum. Ir à presença de Deus, não entendendo o que é o pecado e que é pecador, é uma ofensa a Deus. Porque o crente vai à presença de Deus porque ele entende a gravidade do seu pecado. Entende que foi perdoado, que foi resgatado, que o Senhor perdoou os pecados dele. Ele entende isso. E ele tem uma infinidade de motivos para adorar, para louvar a Deus. Agora, se nós formos à presença de Deus, sem ter o entendimento de ser pecador, sem ter o entendimento que a prática do pecado é uma ofensa a Deus, como se nada tivesse acontecido, que pecado absurdo, grotesco, uma ofensa terrível a Deus. Amém, amados? O crente, ele vai à presença de Deus se humilhar diante de Deus. Ele vai à presença do Senhor porque ele sabe da profundidade da ofensa que cometeu a Deus com o seu pecado, por causa do seu pecado. E é diante de Deus que ele encontra o perdão. Então, nós sabemos que o nosso pecado, nós sabemos dos nossos pecados, e uma vez de consciência desta ofensa que nós fizemos a Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós aquebrantamos o nosso coração diante do Senhor, para que desta forma os nossos pecados sejam perdoados, que o Senhor branqueie as nossas vestes e nos lave no sangue do concerto. Glórias a Deus, aleluias. E o que o Senhor está falando aqui, irmãos, para esse povo e para nós, é que ir à presença do Senhor de modo relativizado, de modo sem significado, sem entendimento, ele é odiado por Deus. Então, quando o Senhor diz: essa oferta eu me aborreço. Quando ele diz: eu odeio. É isso, essa é a palavra exata. Ele odeia. Glórias a Deus, aleluias. É porque ele é Deus. Ele merece toda a honra, todo o louvor,
toda a glória. E se formos à presença dele sem esse entendimento, nós estamos ofendendo gravemente o Senhor. Olha que a palavra diz: tudo isso é um peso que não aguento carregar. Quando estamos ofendendo a Deus, ao Senhor, o Senhor está condenando isso. O Senhor está cansado de sofrer tanta hipocrisia, tanto culto hipócrita, tanta idolatria a festas pagãs, tanto adultério religioso. Deus está cansado. Deus não suporta mais as festas de lua nova, dias santos. Deus está cansado dos sábados, das celebrações solenes, de tanta iniquidade. Glórias a Deus, aleluias. Isaías capítulo 1, verso 15 a 16. Quando estenderdes a mão para mim, desvio o meu olhar. Ainda que multipliqueis a oração, de forma alguma atendereis, porque vossas mãos estão sujas de sangue. Lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que pratiqueis, parai de fazer o mal. Glórias a Deus. Irmãos, que sangue? O sangue da idolatria, o sangue sufocado, o sangue da abominação. Por isso Deus diz aqui: desvia o meu olhar. O Senhor não suporta mais tanta idolatria no meio do seu povo. Deus não suporta a iniquidade que o mundo se encontra. Então ele está desviando o olhar, ele não quer mais ver isso. Ele não suporta mais ver isso. E ele continua dizendo: ainda que multipliqueis as orações, de forma alguma atenderei. Deus não tem como atender a oração de ímpios, irmãos. Ímpios com mão suja de iniquidade, de pecados, de idolatria. Deus não escuta a oração dos ímpios, sujos pelo pecado. Deus desvia. Glórias a Deus, aleluias. Porque as mãos desses ímpios estão cheios de sangue. E o Senhor diz no verso 16: lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista. O que é que o Senhor está dizendo? Se lava, se limpa, limpa tuas mãos, para de fazer injustiça, para de idolatria, para de iniquidade, para de fazer abominação. Tira todos esses pecados da minha vista, da minha frente. Vai se limpar. Para de fazer o mal. Glórias a Deus, aleluias. Isaías capítulo 1, verso 17 a 18. Aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei a justiça para o órfão. Defendei a causa da viúva. Depois vinde, podemos discutir, diz o Senhor. Se o teu pecado for vermelho como a escarlate, ficará branco como a neve. Se vermelho como púrpura, ficará igual a lã. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, aprendei a fazer o bem. Buscai o que é correto diante do Senhor. Se aparta do pecado. Faça o bem. Busque a retidão, o amor, a caridade, a bondade. Busque o que é correto diante do Senhor. Procure caminhar no caminho da retidão,
Defenda o direito dos oprimidos, dos necessitados. Procure a defender a justiça. Fazer a justiça aos órfãos. Glórias a Deus, aleluias. Defender a causa da viúva, dos idosos. E o Senhor diz na palavra: e se o teu pecado for vermelho como a escarlate, se o teu pecado for o mais grave, o maior pecado do mundo, se tu se arrependeres, o teu pecado ficará branco como a neve. Se o teu pecado for como a púrpura, o pecado mais grotesco, se tu se arrependeres dele, ele ficará como a lã, branco, alvo, limpo. Deus te limpará. Glórias a Deus, aleluias. Isaías capítulo 1, verso 19 a 20. Se quiserdes obedecer, continuareis comendo as coisas boas do país. Se não quiserdes, porém, e me irritardes, vós é que sereis comidos pela espada. Assim diz a boca do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, se quiserdes, você comerá o melhor dessa terra. Se quiserdes andar no caminho certo, na retidão do Senhor, comerás o melhor desta terra. Se quiserdes viver a vida eterna, ouvir a palavra do Senhor, andar na obediência, na retidão, você comerá o melhor dessa terra. Qual é o melhor dessa terra? É a vida eterna. É a vida eterna ao lado do nosso Criador, Deus, e ao lado de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Mas se você recusar e não ouvir a verdade, se você se rebelar, ser rebelde na presença do Senhor, se você for pecador e não se arrepender dos teus maus feitores, dos teus maus caminhos, dos teus pecados, serás devorado de acordo com a ira do Senhor. Tu cairás na espada. Serás comido pela ira do Senhor na grande tribulação. E, consequentemente, muitos cairão para o lago de fogo. Pois assim diz a própria boca do Senhor. Glórias a Deus. Isaías capítulo 1, de versos 21 a 22. Como foi que se transformou em prostituta a cidade fiel, repleta de direito? Nela, quem morava era a justiça, agora são os assassinos. Tua prata virou borra, o teu vinho ficou aguado. Aleluias. Deus viu que o mundo, irmãos, está assolado, devastado pela própria Babilônia. A idolatria, o pecado, o engano, adultério, os ladrões, os assassinos, a prostituição. Todos aqueles que se desviam da presença de Deus estão em prostituição espiritual, amados. Então, irmãos, a justiça habitava nela, mas agora estão desviados, estão homicidas, como no mundo de hoje, cada vez mais violento. O amor de muitos se esfriou,
Por que se esfriou, amados? Porque o cumprimento da palavra tem que se cumprir. Então não tem mais justiça. Agora são homicidas. São violentos. Os dias são maus. Tudo o que tinha valor, toda prata, agora não vale mais nada, agora virou porra. Está contaminado. O vinho não presta mais para degustação, pois foi contaminado com a água. Amém, irmãos? O povo que tinha valor, o vinho que era saboroso, se misturou, se contaminou com as coisas deste mundo. De hoje em dia, tudo está contaminado, misturado com o lamaçal do pecado. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Isaías capítulo 1, de verso 23 a 24. Teus chefes são corruptos, sócios de ladrões. Todos gostam de um suborno, correm atrás de comissões. Aos órfãos não fazem justiça, e a causa das viúvas nem chegam às suas mãos. Aleluias. Os príncipes aqui, irmãos, são os governantes, presidentes, deputados, senadores, os filhos dos ricos, os ricos. Eles são companheiros de ladrões. Eles pagam fortunas para tirar ladrões da cadeia, muitas vezes. Eles amam o suborno. Irmãos, por isso eles fazem promessas, juras e não cumprem. Eles não cumprem, eles fazem essas promessas na época de campanha eleitoral e eles não cumprem. Eles não fazem justiça aos oprimidos, aos órfãos, e nem as causas da viúva chegam nas mãos deles. Amém? O Senhor aqui no verso 24, irmãos, está falando claramente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o verdadeiro forte de Israel. Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele intercede pelos seus escolhidos. O Senhor diz que irá consolar os seus escolhidos. Ele irá se vingar dos seus adversários. Ou seja, irmãos, o Senhor irá tirar o povo justo da terra, os seus escolhidos dessa terra, e levará os seus escolhidos para a redenção eterna, para a glória. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor vai deixar os seus escolhidos longe dos adversários. Amados, o Senhor vai se vingar dos seus inimigos, dos inimigos dele. Ele irá vir com a ira, irá vir com as taças do furor da ira de Deus. Ele irá vir com a justiça à terra, a esta Babilônia. O Senhor irá vir limpar a contaminação que está esse mundo. O Senhor irá vir destruir os ímpios, os rebeldes, os que retrocederam da presença dele. Aleluias! Glórias a Deus! Isaías capítulo 1, de versos 25 a 26. Voltarei a minha mão contra ti. Vou cozinhar a tua borra até limpar e te arrancar toda sujeira. Farei que teus juízes voltem a ser como eram antigamente, teus conselheiros como eram no princípio.
Depois disso, podereis ser chamada de cidade justa, cidade da justiça, capital fiel. Aleluias. Esses aqui, irmãos, são os que irão se arrepender na grande tribulação. O Senhor vai tirar as impurezas desses. Quem são eles, irmãos? São os que vão se arrepender na grande tribulação. São os santos da grande tribulação. Os que não irão se render à marca da besta, os que não se dobrarão a Satanás e o seu governo. Esses, o Senhor irá limpá-los, irá purificá-los, irá deixar as suas vestes limpas, puras na presença do Senhor, e remirão no sangue do concerto. Irão ficar limpos na presença do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor está falando aqui, irmãos, nestes versos dos santos da grande tribulação, como eu disse, que vão se arrepender e serão libertos da sua rebeldia. Eles vão reconhecer verdadeiramente a Deus como Senhor e seu único Salvador. Irão reconhecer a Jesus como seu Salvador. E então serão limpos as suas vestes. Glórias a Deus, aleluias. No verso 26, irmãos, o Senhor restituirá tudo como era antes, como era antigamente, os juízes como eram. O juízo será verdadeiro. Estaremos com eles, com os santos da grande tribulação, estaremos todos nós compareceremos diante do tribunal. Vamos ser julgados de acordo com as nossas obras aqui na terra, juntamente com os nossos conselheiros, como antigamente. O Senhor será o juiz, justo e verdadeiro. O Senhor colocará nós. Nossa, glórias a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor nos colocará na nova Jerusalém que descerá do céu, de onde o Senhor foi preparar moradas eternas. O Senhor nos oferece a todos nós moradas eternas na nova Jerusalém. A todos que se limparam na sua presença, a todos que limparam as suas vestes, a todos que remiram suas vestes no sangue do concerto, no sangue de Jesus. Glórias a Deus. Isaías capítulo 1, de verso 27 a 28. Sião será libertada pelo direito, seus cativos pela justiça. Ao mesmo tempo, vem a eliminação dos rebeldes e dos pecadores, e serão liquidados os que abandonaram ao Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, todos os escolhidos serão remidos com o juízo do poder de Deus. Pode ter certeza que a verdadeira e divina justiça de Deus é sobre os remidos, é sobre aqueles que andam na justiça, andam com retidão na presença do Senhor. Aleluias. O Senhor sabe verdadeiramente quem o serve e quem não o serve. E os justos são como a couraça da justiça. Glórias a Deus. Amados, o Senhor irá trazer justiça, desculpa, irmãos, sobre a terra. Irá trazer justiça sobre todos aqueles que estão sobre a terra, de acordo com o que praticamos aqui, seja mal ou seja bom. Aqui no verso 28, o Senhor está falando dos ímpios, aqueles que transgrediram, os transgressores, que não caminham na retidão do Senhor.
aqueles que se apartaram da presença do Senhor, aqueles que abandonaram a presença do Senhor. E o Senhor está dizendo, ele virá sobre a terra com as suas taças, com a sua ira, com as suas trombetas. O Senhor irá vir eliminar os rebeldes, os que endureceram o coração, os que não buscam a Deus, que nunca quiseram nem buscar ao Senhor, os pecadores, os blasfemadores, os idólatras, todos aqueles que retrocederam da presença do Senhor, esses serão eliminados, não terão nem chance de salvação, serão eliminados, aniquilados, eliminados da face da terra. Glórias a Deus, aleluias. Isaías capítulo 1, de versos 29. Tereis de vós vergonha pelas árvores sagradas, que tanto aprecias. Tereis remorso pelo jardim de culto, que vós mesmos escolhestes. Aleluias. Irmãos, os ímpios são assim. Eles serão envergonhados pelos seus pecados, pelas suas cobiças, pelos seus murmuramentos, pelos seus reclamações, só vivem reclamando, vivem murmurando, vivem pecando cada vez mais. Eles serão envergonhados por não andarem na presença de Deus, em retidão. Então serão confundidos pelos seus jardins que escolheram. Ou seja, é igual àqueles que plantam frutos bons e colhem frutos bons. Plantam sementes boas e colhem frutos bons. E aqueles que plantam espinhos vão colher espinhos. Então a escolha é de acordo com o jardim que você escolheu para plantar seu fruto. E assim você pode escolher dois caminhos, ou a sua perdição, ou a sua salvação. Glórias a Deus. Isaías capítulo 1, de versos 30 a 31. Então ficareis parecido como um carvalho de copada murcha, um jardim totalmente sem água. O herói vai ser a estopa, sua valentia a faísca. As duas juntos queimarão, sem ninguém que possa apagar. Aleluias, glórias a Deus. Os ímpios aqui, irmãos, são simbolizados como carvalhos. Como diz lá no livro de Salmos, que eles são como moinhos que o vento espalha. Então eles são carvalhos simbolizados aqui, irmãos. As suas folhas jamais produzirão frutos. Jamais vão produzir sementes boas. Só tem espinhos. Só tem podridão por dentro. Ou seja, suas folhas caem. Eles nunca vão produzir nada. Eles nunca vão frutificar na presença de Deus. Ou seja, uma floresta sem água. Que água, irmãos? A água da palavra de Deus. A água da palavra viva de Deus. Falta o entendimento. Falta a palavra do Senhor no coração deles. Mas esse povo ímpio, transgressor, que só blasfema, desviaram da verdade. Eles desviaram o seu caminho. Desviaram da presença de Deus. E o que é que eles fazem? Eles vão para a incredulidade, para a impiedade, se afastam, retrocedem. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, Deus fala aqui no verso 31
Deus está falando aqui nesse verso que ele está condenando a esses que retrocederam, a esses rebeldes de coração endurecido, todos para o lago de fogo. Eles vão estar ardendo por toda a eternidade e não vai haver ninguém, absolutamente ninguém, que apague o fogo, o lago de fogo. A ardência, o sofrimento, não vai poder ninguém apagar esse fogo. Porque essa é a vingança do Senhor contra a humanidade, contra os ímpios, contra os inimigos do Senhor. Ele está aqui aniquilando, ele está aqui acabando com os ímpios, com os inimigos do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Ele está limpando esta terra por completo. Glórias a Deus. Amém.